Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo aí da playlist do laboratório, né? O que a gente vai fazer é aprender a usar um recurso do osciloscópio, né? E qual seria esse recurso? Seria capturar um sinal rápido, como é que eu posso falar? Tentar medir, capturar um transiente, um ruído, um pulso, né? De que maneira a gente consegue fazer isso aí no osciloscópio? Ou seja, medir um tempo de resposta de algum transiente, de algum desarme, ou seja, de um evento, tá? Então essa é a ideia, tá? E eu vou usar como exemplo aqui uma fonte de alimentação, tá? Então eu tenho a minha fonte Kenwood aqui, analógica, né? Eu até fiz um vídeo falando para vocês a respeito da aquisição dela algum tempo atrás. E ela tem um sistema de proteção, né? Ou seja, um sistema de proteção contra curto, né? Então vou dar um exemplo, né? Então vamos imaginar que eu estou aqui na bancada montando algum circuito, fazendo algum teste e aconteça algum curto. Em quanto tempo acontece isso aqui? Ó? Vou fechar curto com as ponteiras, olha lá na fonte. Ela desarma por proteção, tá? Mas em quanto tempo isso acontece? É justamente isso que a gente vai ver no osciloscópio e vai medir, né, esse tempo de reação do circuito, né? Ou seja, qual é o tempo de resposta para que esse desarme aconteça, tá bom? Eu vou preparar aqui tudo na bancada, a gente já volta aí, eu vou explicar direitinho para vocês, né, como usar esse recurso do osciloscópio. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que eu quero medir, né? Entender qual que é o sinal a ser medido, né? Entender o que eu vou medir, aquilo que eu quero ver no instrumento. Então não adianta nada eu ter um osciloscópio, um multímetro, um capacímetro, um indutímetro, se eu não sei o que eu vou medir, qual é o sinal que eu vou medir, onde eu vou capturar esse sinal para medir. Nesse caso específico, né, conforme eu falei, eu vou pegar um sinal de uma fonte, tá? Lembrar que o sinal da fonte é um sinal contínuo, né? É um sinal alternado. Então vamos imaginar o seguinte: eu vou setar aqui a minha fonte para próximo dos 5 volts, vou colocar meu osciloscópio, tá, com 2 volts por divisão. Então significa o quê? Que cada quadradinho desse significa 2 volts. Então quando eu ligar a minha fonte, tá, eu estou representando aqui exatamente a tela do osciloscópio, quando eu ligar a minha fonte lá em 5 volts, né, no meio aqui eu tenho meu zero, então 2 quadrados desse vão dar 4 volts, então eu vou ter um sinal assim, ó, certo? Que é uma tensão contínua, né? Parece que faz de conta que está reto, tá, gente? Então eu vou ter um sinal reto aqui, tá? É esse sinal que eu vou ter. O que eu quero, né, medir, o que eu quero ver, o que eu quero capturar? É o momento que ele vai desligar, tá? Então é o seguinte: quando eu ligar a minha fonte vai estar assim. Quando eu fechar aquele curto que eu falei para vocês, a fonte vai desarmar. Então o que vai acontecer? Ó? Aquele sinal lá em cima que está assim, ele vai estar um sinal aqui de 5 volts. E em um determinado momento ele vai fazer isso. Ó? Ele vai cair para zero. Certo? Então é isso que vai acontecer. Então é isso aqui que eu vou querer ver lá na tela. Então eu vou ter que configurar a minha tela para que faça a captura desse sinal. Ou seja, eu quero medir, tá, o tempo, tá? Lembrar que o osciloscópio nesse sentido, nesse eixo Y, ele vai medir tensão e aqui ele mede tempo, tá? Mas eu meço frequência. Frequência é o inverso do tempo, tá, gente? Então aqui eu vou medir o tempo. Então, em quanto tempo acontece isso aqui, ó? Esse intervalo aqui, que é o tempo que ele estava ligado, quando eu fechei o curto ele desligou. Isso acontece no intervalo de tempo, que eu quero medir é justamente isso, tá? Em quanto tempo ele desarmou a minha fonte, tá? Então eu vou colocar a câmera aqui na frente, bem na frente do osciloscópio, e vou fazer as configurações aqui, vou mostrar para vocês como é que isso é feito no osciloscópio para eu conseguir capturar esse tempo, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, eu coloquei aqui a câmera no tripé
E vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês aqui, mas vamos lá. Uma primeira coisa é o seguinte, tá? Eu vou pegar a ponteira do osciloscópio, tá? E vou ligar na fonte de alimentação, né? Então eu vou ligar aqui o negativo aqui, tá? Aqui, e o positivo, né? Eu vou ligar aqui na garrinha, né? Ou seja, a gancheira aqui do osciloscópio aqui, né? Então, conforme eu falei, ó, eu tô aqui, tá? Nesse ponto aqui com 10 volts por divisão, tá? Então, se eu ligar 5 volts, vai ficar metade aqui só, né? Então, ele vai subir muito pouco, tá vendo? Não sei se deu para perceber aqui, ó. Se eu tenho 10 aqui, né? No quadriculado aqui, como eu estou usando 5 volts, ele só pegou metade lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui, ó, na escala aqui, né? Para 5 volts ele vai pegar um quadradinho inteiro, ó. Então também não é interessante, tá vendo? Então eu vou colocar para 2 volts, né? Então é o seguinte, então 1 quadrado 2, 2 quadrados aqui 4, ele vai dar 2 quadrados e meio, vai vir aqui em cima, né? Na hora que eu acionar, ó, ele vai lá para cima lá, que é os 2 mais 2 mais 1 e pouquinho aqui, aproximadamente 5, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, como é analógico ali, então tá aqui, ó, o 5. Então, o que vai acontecer, né? Aqui nada, por quê? Porque eu tô vendo um sinal contínuo, né? Ou seja, minha fonte está ligada e o que eu preciso ver é o momento, né, que ele faz aquela queda e desliga e vem para zero. Aqui é o zero, né? Então é o seguinte, para mim fazer isso aí, eu vou mexer, tá, na função chamada trigger, né? Ou seja, o gatilho, o disparo de onde eu quero que aconteça isso aí. Então eu tenho algumas configurações aqui, ó. Primeiro é o tipo de trigger que eu quero, né? Ou seja, aonde que eu quero que ele dispare, tá? Geralmente os osciloscópios tem borda, né? Tem pulso. Então eu quero por borda, ou seja, na borda de descida, quando ele for descer, né? Eu quero que ele dispare. Eu estou no canal 1, o tipo de rampa, tá? Aqui, ó, tá marcado descida, subida e descida, né? Subida, mas na realidade é o seguinte, né? Eu quero que ele identifique na hora que desça. Então é descida, né? Então eu estou colocando descida. Aí sim, tá? Eu venho no modo, tá? O segredo tá aqui, gente, tá? O segredo tá no modo que ele faz o gatilho, né? Ou seja, o que faz com que ele faça a leitura. Quando eu estou fazendo uma leitura de um sinal alternado, tá? O que acontece? Existe o lugar onde eu quero que ele dispare para ele começar a varrer a tela, tá? Então eu determino se é no meio, se é para cima, se é para baixo, para ele poder desenhar na tela, né, justamente a varredura, né? Porque acontece numa frequência muito grande. Então eu tenho que falar para ele aonde ele dispara para poder mostrar na tela, tá? Isso é o modo automático, né? Ele vai pegar o melhor ponto. Quando eu coloco aqui, tá, em modo normal, eu vou fazer isso manualmente, tá? E eu tenho uma outra que se chama single, tá? Pode ver que ele até apagou na tela aqui, por quê? Porque ele fica esperando, né, acontecer esse gatilho, tá? Então antes disso eu vou fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui para o automático, só para a gente visualizar onde ele tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu mexo aqui, tá, nesse botãozinho aqui que é o trigger, tá? Se vocês conseguirem olhar aqui, existe um pontinho aqui, ó, que ele tá no zero aqui, ó. Vou mexer, vocês vão ver que esse pontinho vai subir e descer, ó. Tá vendo? Ele, ó, desceu e subiu. Isso é o local onde ele vai disparar. Como eu quero que ele me mostre exatamente quando ele começar a baixar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, ó, tá? E eu quero que ele comece a me mostrar ali quando chegar, vamos dizer o seguinte, ó, 4 volts e meio, tá? Tá bem próximo lá, tá? Então significa o quê? Quando ele começar a descer ali próximo de 4 volts e meio, ele vai fazer a leitura e vai me mostrar, certo? Então é o seguinte, é na rampa de descida e eu subi o trigger aqui, ó, para bem próximo aqui, tá? Aqui tá marcando 4,56, é onde ele vai disparar ali. Tá? Agora um outro segredo, gente, é o seguinte, em quanto tempo isso acontece? A gente pode fazer várias experiências, tá? Isso acontece na faixa aí dos milissegundos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 50 milissegundos e eu vou fazer o que, né? Eu vou fechar curto agora, ó, tá aqui as duas ponteiras, eu vou fechar, ah lá, já fechou o curto, ó, certo? Mas eu tirei, ó lá, ele caiu, mas ele não conseguiu ler lá.
Por quê? Porque ele está em modo automático, né? Eu vou querer ler essa transição. Então, na hora que eu fechar o curto aqui, né, ele vai ler e vai parar. Mas para isso, eu vou mudar aqui para single, tá? Normal, single. Ou seja, ele vai fazer uma leitura e vai me mostrar isso na tela. Notar, ó, que aqui, não sei se dá para ver, tá verde. Quando ele fizer essa varredura, ele entra em modo stop, tá? Aí ele vai mostrar para mim exatamente o que aconteceu. Se não conseguir medir, porque o tempo ou tá grande ou tá pequeno. Então eu vou alterando o tempo aqui, ó, para 20, 50, 100. Eu vou deixar em 50 e vamos fazer um teste. Vamos lá. Olha lá, já disparou, ó. Antes de eu mexer aqui, ele já disparou. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos disparar de novo aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou ligar, ó. Olha lá. Entenderam ou não? Ele mostrou exatamente, os 50 ele não leu, ó. Com 100 ele leu exatamente aqui. Aí você vai falar para mim, ó, mas foi instantâneo, né? Ou seja, quando eu liguei aqui não tem tempo nenhum. Lembrar que o tempo eu vou medir assim, ó. Se cada quadradinho dessa é 100 milissegundos, né? Quanto deu aqui? Teoricamente zero. Só que se a gente começar a ampliar isso aqui, ó. Ao contrário, perdão. Eu vou começar a ampliar isso aqui, ó. Vocês vão ver, ó, que ele começa a aparecer uma rampa ali, ó. Eu vou ajustando aqui, eu vou jogar mais pro meio, ó. Vocês vão ver que realmente não é tão rápido assim, né, como pensa, tá vendo, ó? O que aconteceu ali, ó? Na realidade é o seguinte, nesse instante eu fechei o curto, né, ele desarmou a fonte, ó. Só que quando eu pego numa faixa de tempo menor aqui, ó, parece que é instantâneo. Quando eu começo a diminuir a escala do tempo aqui, ó, vocês vão ver que isso aí não é tão instantâneo assim, ó. Tá? Eu vou deixar aqui e agora a gente vai fazer a medição aqui. Eu vou mostrar pelo quadradinho e vou mostrar depois usando cursores, tá? Então é o seguinte, ó, eu tô na escala aqui de 200 microsegundos, tá? Então cada quadradinho desse é 200 microsegundos, tá? Então aqui ele desligou, ó. Então ele veio descendo, descendo, descendo e aqui, né? Aqui eu fechei o curto e aqui ele zerou a fonte, ó. Então ele levou quanto? 2 quadradinhos para desarmar a fonte, tá? Ou seja, cada quadradinho 200 microsegundos, 400 microsegundos. Eu posso medir isso aí através de cursores, né? Vamos colocar o cursor aqui, tá? Então vou colocar esse cursor aqui, ó, de tempo, tá? Eu vou medir tempo. Então eu vou trazer aquele cursor, né, que você está vendo, esse aqui até o começo, né? Vamos lá. Ó, o começo, certo? E aí eu aperto aqui, eu trago o outro cursor para o final, ó. Então ele vai mostrar para mim aqui, ó, exatamente a minha variação do tempo. Então daqui até aqui, ó, aparece aqui delta T, variação do tempo, 408 microsegundos, tá? Então, fazendo a leitura visual, parece praticamente 2 quadradinhos inteiros, né? 200 cada um, 400, tá? Mas fazendo com o cursor, eu posso até aumentar mais aqui, gente, ó. Jogar isso aqui mais para lá. E vamos tentar medir com mais precisão, tá? Vamos jogar o outro cursor, esse aqui mesmo. Vamos jogar o outro cursor, esse cursor aqui. Vamos voltar para o outro lá. Eu aumentei ali para a gente ver se pega um pouco mais de precisão. Daqui, vamos para o outro, até aqui, ó. É a mesma coisa que deu, ó, 404 microsegundos, tá? Então a ideia é essa, gente, tá? Mostrar para vocês que eu consigo medir somente uma varredura, né? Pode olhar que aqui, ó, tá vermelho, ele tá em stop, por quê? Porque ele leu uma varredura, né? E já congelou a tela, né? Aonde eu consigo ver isso aí? Né? Quando eu entro no menu Trigger aqui, ó, no modo Single, tá? Ou modo de varredura simples, ou seja, ele só vai ler, né, o que na descida, né, o cursor que eu coloquei aqui de trigger próximo ali, um pouquinho abaixo dos 5 volts, ou seja, qualquer variação que der, ele capta isso aí, né, e congela a tela. Então ele vai ler exatamente isso aí, né? O segredo é você ir variando o tempo aqui, né, até você ver um tempo que ele consiga mostrar aquele evento. Tá bom, pessoal? Então tá aí um recurso, né, para o osciloscópio, tá? O osciloscópio, além de ler uma varredura constante, ele consegue ler,
né, aquilo que eu falei para você, um transiente, um ruído, um pulso, a resposta no circuito, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Ou seja, a gente fechou um curto numa fonte, né, e viu em quanto tempo ela desarmou, tá? Então tá aí, pessoal, mais aí um vídeo de laboratório, né, da playlist de laboratório, né, a gente vai chamar ele de tempo de resposta ou medida de transientes, né, não sei, tá? Mas espero que tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? Se você não é inscrito no canal, faça inscrição, né, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí. Se você já é inscrito, né, faça seus comentários que a gente vai estar respondendo para você dentro da disponibilidade, tá ok, pessoal? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.